Olá, boa tarde. Ver se eu consegui entrar no Memórias Bordadas. Eu estou ao vivo? Estou ao vivo com vocês, meninas. Eu só vou compartilhar em um grupo, no Dicas. Compartilhar na minha página. Já, tá, meninas? Só um pouquinho. Procurando a minha página. Compartilhar aqui. Em uma página. Bom, meninas, tudo bem com vocês? Compartilhar no Facebook. Deixa eu sair daqui. Já vai, tá, meninas? Deixa eu ver. Então vamos lá, né? Eu vou falando para vocês. A imagem aqui tá congelada, por quê? Para mim. Comentários. Tá bom. Bom, boa tarde. Oi, meninas que estão aqui comigo. Boa tarde. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Rose, a Ivânia. Oi, Mieco. Simone, que prazer estar aqui junto comigo hoje. A Selma, a Adélia. Oi, Adélia. Madalena. Que bom que vocês já estão aqui comigo, né? Até onde eu consegui ver. Então, meninas, eu queria explicar para vocês. Deixa eu acender só aqui. Eu queria explicar para vocês o que foi feito nas lives passadas antes de a gente assumir essa live das pedrarias, né? Então nós estávamos fazendo esse trabalho, olha, já está terminado aqui. Eu só coloquei essas florzinhas, né, para vocês. Eu coloquei em esses paetezinhos amarelinhos aqui com miçanguinha. Então essa foi o que acrescentei a mais nessa explicação que eu já tinha dado para vocês. E aqui também, né, que nós fizemos essa florzinha com ponto pistilo, né? E acrescentei esse nosso ponto apanhado, esse nosso ponto chavão. Coloquei essas pedrinhas como se fossem umas folhinhas. E tá terminado o nozinho, né? O nó com ponto colonial, que foi colocado aqui. E a gente vai estar intercalando, porque ainda tem 2 flores para bordar com vocês aqui. Então, a gente vai estar intercalando com essas flores aqui, tá? Nas outras lives. Bom, hoje a gente vai estar fazendo a nossa pedraria, né? Essa nossa pedraria, a semana passada eu expliquei um pouquinho desses pontos básicos para vocês. E aqui foram feitos 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, né? Explicado para vocês a maneira de fazer.
E aqui a gente vai dar continuidade hoje com um pouquinho do paetê, um pouquinho da lantejola para vocês, né? Eu ia dar uma explicação também de alguns pontos decorativos, se der tempo hoje, fora os pontos básicos. Porque essa flor aqui eu quero dar um pouquinho adiante para vocês terem mais noção de pontos para a gente trabalhar na pedraria aqui, certo? Até aí tudo bem, né, pessoal? Então vamos lá, né? Eu vou estar tirando, eu acho que todo mundo já viu, né? É o que a gente vai dar a partir de agora. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui. Olha, uma dica legal que eu vou dar para vocês, que eu experimentei aqui e deu muito certo nesse meu bastidor aqui. Olha, eu fiz bastante isso aqui, olha, laciei ela bastante, porque ele é um borrachão, né? Então, eu laciei bastante esse borrachão aqui, olha, tá? Tem alguém falando que não tá conseguindo entrar na live? Tá tudo certo, gente? O som e a imagem? Tá tudo bem para vocês? Olha, eu laciei bem esse borrachão para quem tem essa de silicone, tá? Porque a hora que eu coloco aqui com as minhas pedrarias, elas entram talvez assim com mais folga, né? Na largura delas. E eu vi que eu fazendo assim, olha, ela entrou muito fácil para mim, com aquela dificuldade que eu tenho, né? Então tá bom. Bom, se tá tudo certinho, a gente vai estar trabalhando aqui, olha, um pouquinho com o nosso paetê e a nossa lantejola. A gente vai continuar fazendo um ponto aqui de paetê. Então, como eu sempre falo, quando eu uso a pedraria, a minha agulha é sempre número 8. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Pra vocês. Perguntando se a live vai ficar gravada? Passada tá gravada. Tá gravada, sim. Eu acredito... deixa eu pôr mais pra cá, pessoal. Eu tô só pra dar um zoom pra vocês aqui, né? Tá gravada, sim, a live passada. Acredito que já tá lá no YouTube também, tá? E se não está no YouTube, ele fica no tópico. Esse tópico da página da Janete, na minha página também, tem escrito a palavra tópico bem lá em cima. E lá a gente deixa sempre os nossos vídeos gravados lá, tá? No comecinho da página que tá escrito tópicos, eles estão lá, né? Olha, quando eu faço meu bordado, eu sempre prendo esse meu nó. Por quê? Porque ela é uma segurança para não desmanchar o meu trabalho, na verdade. Porque você já viu aquelas pedrarias que começam a escapar? É porque às vezes o nozinho, ele escapou do tecido, né? E começa a desmanchar. Já aconteceu isso comigo numa roupa de malha, de tricô. Então, é por isso, tá? Agora está bom aqui, né? Tá bem centralizado. Espera só um momentinho, gente. Você tá assistindo a live? Então, se a mãe sair do foco, você me avisa. Tá, pessoal? Às vezes eu saio do foco, né? Então, tô pedindo aqui pro pessoal me avisar. Olha, aqui nós fizemos com pesponto, este é pesponto, este é o ponto corridinho que a gente fala, e esse é o nosso ponto torsade. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com a lantejola, o paetê, né? O que vocês tiverem. Eu vou pegar primeiro o paetezinho. Diferença do paetê com a lantejola, essa aqui, olha. Bom, aqui o tamanho do paetê pequeno, né? Mas ele existe desse tamanho maior aqui, tá? A diferença dos dois que
A lantejola é sextavada, tá? Olha, ela é sextavada. E o paetê é o liso. Então, a diferença dos dois de nome e de peças são essas, certo? Então, eu vou usar aqui um pouquinho do paetê primeiro, com a miçanguinha, e fazer o ponto bem básico de como prender. Gente, eu tô dando primeiro os pontos básicos, tá? Para quem nunca aprendeu pedraria, não tem noção. Então, são os pontos bem básicos para vocês. Então, aqui, primeiramente eu coloco um paetê, né? E uma miçanguinha aqui. Coloca aqui. Certo? É a miçanguinha que vai segurar o meu paetê no tecido. Então, eu tiro a miçanguinha e volto no mesmo orifício aqui. Aí. É assim que a gente prende o nosso paetê. Eu vou dar um espaçozinho, olha aqui, ó. Vou colocar o paetê na minha agulha e a miçanguinha para segurar. Coloco aqui. Eu tiro, olha, o meu paetê e prendo a miçanguinha. Não tem segredo, é sempre assim, dessa maneira, tá? Então, toda vez que eu vou fazer um trabalho com paetê e miçanguinha, é assim que eu faço, eu prendo assim. E o ideal, gente, é prender com a miçanguinha. Eu já fiz de prender já também com o vidrilho, só que o vidrilho, ele é um pouquinho mais largo, então ele não fica tão bonitinho aqui em cima. Ele fica meio tortinho, ele não ajeita aqui, tá? Mas quem gosta pode pôr o vidrilho. Aqui assim? Aqui? Aqui? Tá. Então, pessoal, aqui a gente vai se adaptando, né? E eu vou fazendo. Eu vou fazer uma parte, tá? E eu vou fazer uma outra parte, né? Aqui no caso, a gente terminou com esse ponto, essa nossa página aqui, tá? Olha, eu quis que aqui também já eu poderia ter consertado, tá? Quando fica assim, a vantagem que a gente tem de consertar a distância sem precisar desmanchar, gente, olha, eu sempre ensino uns cambalachos, né? Como que eu conserto, às vezes, o meu bordado para ele ficar com mais harmonia, é esse aqui, olha. Eu empurro um pouquinho para frente e prendo lá na frente, olha. Então, a gente pode estar fazendo isso, olha, sem precisar desmanchar, porque a linha é escondida, né, embaixo do paetê, tá? Mas claro que a gente sempre procura dar essa harmonia da distância, né, da mesma distância aqui. E aqui vamos nós. Aqui também vai acontecer, eu pus muito pertinho, olha lá. Mas eu quero agora mostrar para vocês, aqui eu fiz ela pespontada, aqui eu vou fazer ela grudadinha. E quando eu faço eles grudadinho, tá? Então, o que eu quero, a dica que eu quero dar é essa aqui. A hora que eu saio para fazer o próximo ponto, ele tem que ser mais ou menos da largura do meio paetê, tá? Então, o segredo das distâncias do paetê ou da lantejola é essa. Quando você quer pertinho, né? Quando você quer um do ladinho do outro, olha. A distância é o meio paetê à frente aqui, tá? Para você poder fazer ela juntinha. Então, aqui são várias dicas, né? De como prender o paetê, tá? Agora, eu vou fazer um pouquinho dela aqui, né? E assim, se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar perguntando, tá? Podem estar aí
A gente tá aqui para tirar dúvida, mas eu acho que aqui a pedraria ela é tão simples, né? Que tá bem facinho e bem explicado para vocês, né? Tá? Agora, olha, eu vou um pouquinho à frente. Então, eu acho que deu para entender quando eu quero um do lado do outro. O pespontadinho, né? Olha, ficou uma linha solta aqui. Deixa eu puxar aqui. Às vezes acontece isso, olha. E eu venho puxando pra... Aqui, deixar meu ponto bem bonitinho. Então, agora o que eu quero mostrar pra vocês? Agora eu quero colocar a lantejoula. Olha, a lantejoula é sextavada. A gente pega ela sempre, porque ela tem lado, tá? Olha, aqui ela tá ovalada assim. E aqui ela é ovalada para baixo. Então, se eu quero dar esse efeito que é o certo, né? A gente fala que esse é o certo, porque existem lantejoulas que são pintadas só em cima. E aqui nas costas ela é fosca. Então, seria o avesso da lantejoula, né? E a gente sempre pega pelo avesso da lantejoula, tá? Para ela ficar para cima. Então, gente, é o básico de tudo que eu tô ensinando para vocês. É o básico do básico, tá? Então, aqui seria, no caso, presa assim, né? Eu iria para baixo com uma pedra, mas aqui eu quero dar textura na minha lantejoula. Então, o que eu faço? Coloco 3 miçanguinhas. Eu acho que até vou pôr outra cor para realçar aqui para vocês, né? Que às vezes vou tentar pôr um verde aqui, um azul, para realçar para vocês o trabalho, que é de 3 miçanguinhas, que é a textura que eu quero dar na minha lantejoula, tá? Então, aqui, olha, 3 miçanguinhas. Eu venho e volto aqui no mesmo orifício da lantejoula. Aqui. Olha que gracinha que fica, né? Pôr bem pertinho para você ver. Fica uma gracinha. Ele dá volume na sua pedra. Fazer mais um, né? Então, aqui são assim, são várias dicas com o mesmo ponto, tá? Maneira de fazer com o mesmo ponto. E se vocês tiverem dúvida, vão perguntando. Gente, eu tenho um grupo que chama Dicas de Bordado com Linhas e Pedrarias. Eu acho que a maioria de vocês já estão lá. Essa semana teve umas publicações muito bacanas. Vocês entram lá para ver as publicações. Teve, assim, uns trabalhos lindos publicados lá. Muito obrigada, pessoal, de vocês publicarem lá, tá? Agradeço muito. E quem quiser publicar o seu trabalho, não precisa ser esse nosso, né, das lives, porque lá tem muitos bordados que não são da nossa live, mas são lindos, né? Então, a gente quer compartilhar. Às vezes, pessoal, o que não é aceito ali são, às vezes, assim, vídeos muito longos, né? De bordado, às vezes, não são aceitos ali. Às vezes, não são aceitos ali propagandas, né? Ou de vendas de produtos, porque senão o nosso grupo ali ficaria assim pesado, com muitas publicações, né? Então a gente gosta de compartilhar a arte, e ali é para nossa arte. Olha que graça, pessoal, que fica aqui. E o efeito que ela dá, né? Eu vou fazer mais um só. Então, essa página, a princípio, ela está pronta com esses pontos. Aqui, se tiver espaço, eu vou repetir um pouquinho desse, né? Que eu quis adiantar aqui para vocês.
e fazer esses pontos básico, tá? Então, aqui estão os pontos mais básicos da pedraria para vocês. Fora esse torsade, que é um ponto assim mais elaborado, tá? Mas as outras, a maioria, são pontos bem básicos. Então, vou virar aqui para vocês verem o efeito, né? Olha aqui como é que ela fica bonita. Olha que linda que fica esses pontinhos da lantejoula. Você imagina uma camiseta? Então, aqui eu tô já levando para vocês a ideia de bordar uma camiseta, a ideia de bordar uma gola, né? Com linha, né? Você pode pôr uma carreira de pedra, uma carreira de linha. Então, aqui são várias opções para vocês estarem bordando o trabalho de vocês, tá? Olha, pontinho simples, básico, né? Então, essa nossa folha foram bordadas, essa nossa página, né? Foram bordadas com esses nossos pontos básicos. Eu só vou dar uma arrematadinha aqui para não ficar... Depois, outra hora, eu termino. Para arrematar pedraria, meninas, eu já expliquei, mas é sempre bom a gente fazer de novo. Passo a linha e puxo, para não sobrar linha aqui, tá? Olha, sempre bem firme, eu puxo, e aí que eu arremato. 1, 2, sempre é bom reforçar. Eu venho pro próximo, passo, eu sempre passo primeiro e depois eu dou o meu nozinho, 1, 2 vezes. Se quiser fazer 3 vezes na peça que você lava bastante num vestuário, você pode fazer aqui, ó, 3ª vez, tá? Para reforçar. Mas isso quando você lava muito a peça, né? Quando você usa muito a peça, tá? Se não, fazendo 2 vezes é o suficiente. Olha, então essa página foi terminada com esses pontos básicos que eu dei, que terminei hoje com vocês. E essa flor aqui, olha, eu vou estar bordando mais para frente, a hora que a gente trabalhar um pouquinho com outros pontos decorativos, certo? Então, essa página tá terminada, né? E a gente já vai para a seguinte, tá? A seguinte página eu risquei, tá aqui, olha. Eu já risquei aqui a minha página, olha, a seguinte, né? Porque ela vai estar assim, assim, aqui e aqui, tá? Eu também vou bordar alguns pontos básicos, não deixam de ser básicos, né? Mas de 3 a 4 pontos aqui com a lantejoula ainda, pra gente poder passar depois por aqueles pontos mais elaborados. Então, vamos lá. A dica que eu dei do nosso bastidor, o nosso bastidor ficar mais tranquilo para pôr um pouquinho na pedraria em cima, que eu descobri, foi essa. Eu estico bem, aqui não tem, mas quando tem a pedraria, eu estico bem e coloco. Olha, até aqui ela, ó, ficou bem facinho de colocar, tá? Então, a dica que eu dei aí hoje foi essa. Uma das dicas, né, que eu dei para vocês foi essa de esticarmos o nosso silicone do bastidor. Então, vamos fazer mais um pontinho aqui. Olha, eu gosto sempre de segurar o nosso nó, mas como ali eu não consigo dar minha costuradinha, eu venho pra cima, pra baixo e volto pra cima. É a mesma coisa, tá? Então, vamos continuar aqui. Eu vou dar de novo um zoom, né, pra gente tá fazendo aqui. Eu vou continuar, gente, olha, esse nosso ponto aqui com o paetê, nós já fizemos esse,
tá? Este aqui e este aqui nós fizemos, né? Na mesma fila. Esses dois aqui, este e este aqui. Então, agora eu vou dar uma dica desse nosso bordado aqui com paetêzinho, tá? E este aqui com a lantejoula. São mais esses 2 pontos que eu quero levar para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer daqui para lá. Aqui foi feito daqui para cá, tá? Aqui foi bordado daqui para cá. Mas aqui no nosso eu vou fazer nosso daqui para lá. Então, vamos lá. Eu vou começar assim. Eu vou colocar uma miçanga verde, uma miçanga dourada e uma miçanga verde. Eu vou pôr 3 pedrinhas. E eu coloquei essa miçanga dourada para dar um charme no meu trabalho. Você pode fazer do jeito, com as pedras que você quiser. Aí eu coloco o paetê. Então, primeiro eu coloco as pedras e depois eu coloco o paetê. E vou fechá-las aqui, olha. Ó. Eu tiro a pedra e coloco aqui. Aqui, certo? Eu saio bem embaixo aqui do meu paetê, olha. Bem embaixo do meu paetê eu saio, tá? Olha, embaixo do meu paetê aqui, ó. Porque eu quero que esse meu paetê fique um pouquinho levantadinho. Então, eu venho aqui. Miçanga verde, dourada e miçanguinha. Coloco o meu paetê aqui na ponta. Então, tá aqui, olha. As 3 pedrinhas estão aqui, tá? As 3 pedrinhas. Eu venho... E eu sempre tiro o paetê para eu enxergar o tamanho das minhas pedras e coloco aqui. Porque o paetê, ele chega ali. Então, ele vai ficando um pouquinho levantado. Por quê? Porque eu saio com a agulha, olha, debaixo do meu paetê. Eu não saio lá na frente, eu saio antes, certo? Justamente para ela ficar levantadinha. Eu vou fazer ela simples daqui a pouco, para vocês entenderem essa ideia aqui, tá? Deixa eu pegar mais pedrinha aqui. Então, vamos lá. Uma miçanga verde, uma miçanga dourada, uma miçanga verde e um paetê. Sempre assim, eu meço o tamanho das minhas pedras aqui, tá? Olha. E coloco no tecido. E vem aqui. Ele não deixa de ser um ponto reto, tá? Ele é um ponto reto, tá? Com as pedrinhas. Mas a gente dá esse efeito dependendo da distância que você coloca, tá? E eu tô fazendo para dar esse efeito em pezinho do meu paetezinho aqui, olha. Se você ver pertinho, eu vou mostrar pertinho para vocês, tá? Eu vou fazer mais uns 2 só para vocês terem a ideia de como que fica. São 3 pedrinhas, né? E o meu paetê. A gente já tem noção do tamanho, mas para quem não tem, tem que fazer assim. Coloca as pedrinhas no lugar, olha. E você sabe que é aqui que você tem que fechar. Aí não tem erro de sobrar o espaço das pedrinhas, tá? Porque na pedraria não pode sobrar linha. Se sobrar linha, a pedra dança e seu bordado fica irregular, fica feio, tá? Eu vou explicar o que eu tô falando, são técnicas, né? Olha aqui, fecho. Então, pessoal, ó, vou mostrar, não sei se bem pertinho, dá pra ver que ela tá mais levantadinha, esse paetezinho?
Deu para ver, pessoal? Se deu, fala tudo ok, tá? Porque aqui a gente enxerga bem, né? Assim, meio deitadinha também, não sei se dá para ver bem. Tudo certo, né, gente? Então, agora eu vou fazer ela com o mesmo ponto, tá? Eu vou fazer elas com o mesmo ponto, da mesma maneira, mas com outro efeito, para vocês terem ideia, né? E opções de pontos, porque se você reparar, a pedraria é sempre quase que da mesma maneira o bordado, né? Então, eu venho aqui, olha, e coloco aqui. Aí, tá retinho. Se eu saio aqui à frente, olha, ela vai dar outro efeito pro meu trabalho. Ele não vai dar esse efeito aqui, tá? Ele vai ficar um trabalho com efeito diferente. É a mesma maneira, só que com um efeito diferente. E eu gosto de mostrar para vocês, né, essas opções, porque é como se fosse variação de pontos, né? Esse trabalho aqui que a gente está fazendo é como se fosse na linha a variação dos pontos, certo? Aqui. Talvez, se eu fizesse de uma outra cor, vocês enxergariam melhor o efeito diferente, mas tudo bem, né? Então, fazer mais um pouquinho, aí a gente já vai para outro ponto. Porque aqui, olha, eu consigo chegar com o meu bastidor até aqui só, né? Não consigo chegar até o fim, porque eu tenho que mudar ela de lugar. Uma coisa que eu queria explicar é esse aqui, olha. Ó, aqui já aconteceu, ó. Tá vendo? Aqui tá certinho, ó, ela não mexe. Aqui já aconteceu, ó. E eu quero mostrar agora pra vocês, porque aqui vai ser desmanchado, né? Então, eu já quero mostrar, aproveitar e fazer meu ponto aqui. Um exemplo, eu fiz o meu ponto sem me preocupar com o tamanho da linha. O que vai acontecer? Olha, é isso aqui, olha. Quando eu falo que se as pedras não ficam do tamanho da linha, elas dançam, né? Então, meu bordado, ele vai ficar irregular. Porque uma hora ela vai estar perto desse bordado, outra hora, ó, ela vai estar longe do bordado, perto do outro. E assim, no geral, a hora que você vê que seu bordado não ficou bonito. E aqui, meninas, olha, tá? Então, assim, hoje é um pouquinho dessa pedraria. A Gê entrou? Ô, minha querida, que bom que você tá aí comigo. Eu fico muito feliz, né, de você ser essa minha companheira, essa minha amiga. Gente, a gente tem uma história muito bonita, né, Gê? Uma hora a gente faz uma live só contando nossas histórias para quem quer saber um pouquinho, né? E tudo bem, cuida da sua saúde, né? Tô feliz que você tá aqui. Então tá, meninas, olha, viu o que eu quis dizer com o tamanho dos pontos quando não são iguais, né? Eu vou colocar a minha linha aqui na lateral, olha. E porque eu vou ter que desmanchar, né, esses pontos, que eu não posso deixar meu mostruário com esses pontos feios. E eu vou cortar minha linha aqui. Gente, essa tesoura tá virando novela, gente, tá? Eu só vou me justificar, porque eu sei que tem gente que já perguntou da tesoura. Elas estão virando novela nas nossas vidas, porque nós tínhamos confirmado que final de setembro chegariam, né? A gente confirmou que final de setembro elas chegariam. E até hoje. Então, gente, a gente nem vai falar mais muito, né? Das tesouras, porque só quando receber mesmo.
Então tá, olha, vamos fazer a nossa próxima carreira. Gente, o bordado da Geabessia é o bordado tradicional, é o bordado livre, chega a ser o bordado clássico também, tá? Porque a pintura de agulha da Geabessia não vi de ninguém. Ela é expert em pintura de agulha. Matizado, então, sem comentário, né? Matizado, um dia, quando eu crescer, eu vou fazer aula com você de matizado, porque o matizado na minha vida é bem difícil, né? Então, tá bom aqui. Meninas, vamos fazer o nosso ponto seguinte, que não deixa de ser parecido com essa aqui, mas o efeito dela é diferente. Como que eu trabalho, então? Aqui eu vou querer colocar, talvez, um canutilho, para dar opção de efeito para vocês, né? Não vou fazer com a miçanguinha, vou fazer com o canutilho, mesmo para dar opção para vocês. Olha, vou colocar um canutilho, tá? E eu gosto sempre de pôr uma miçanguinha nessas pedras que tem essa ponta cortante aqui, como esse canutilho, como o vidrilho. Não que elas vão cortar, porque tem cores aqui, olha, igual essa, que eu passo a mão, elas estão bem lixadinhas, elas não estão cortantes, tá? Mas assim mesmo, eu tô ensinando para vocês, quem não tem essas pedras tchecas, né? Que os vidrilhos e os canutilhos, eles são umas pedras mais cortantes, né? Então, aqui, canutilho, miçanga, olha, uma lantejola, aqui, olha, uma lantejola, eu vou pôr mais uma miçanga, colocar mais uma miçanga e mais uma lantejola aqui, tá? Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Olha, gente, eu fiz errado. Quando a gente vai fazer com o ponto comprido, tá? Que aqui, olha, eu vou dar um espaço, eu tenho que pegar essa minha lantejola de frente, porque é assim que ela vai entrar no tecido, olha. É confuso, né? Mas com o tempo vocês vão enxergando, com os erros igual eu fiz agora. Eu errei, tá? De pegar de costa. Se tiver dúvida, gente, pergunta que eu explico de novo, que eu fiz confusão aqui com vocês, tá? Olha. Miriam de Brito perguntou se vidrilho e canutilho são a mesma coisa. Não. Tem que mostrar ali pra eu ver aqui. Olha, gente, o canutilho, ele é compridinho assim, tá? Eu vou mostrar aqui. O vidrilho, olha, gente, o vidrilho, ele é esse curtinho, tá? Olha, esse é o vidrilho, né? Esse é o canutilho. E deixa eu mostrar a miçanguinha. E essa aqui, olha, esse redondinho, olha, esse redondinho, deu pra ver? Tá bem centralizado aqui? Esse redondinho é a miçanguinha, certo? Tá bom? E a gente vai sempre esclarecendo, tá? Vocês vão sempre perguntando, e eu acho que é até bacana vocês perguntarem, porque eu assim, esqueço, né, que algumas pessoas não sabem a diferença do nome das pedras, e eu acho que todo mundo já sabe e eu vou falando, né? Então, aqui, olha, como eu vou colocar essa lantejola aqui, tá? Com outra pedra com ponto maior, olha, é um ponto maior, olha, é um ponto mais comprido. Então, eu tenho que colocar ela de frente, olha, porque meu ponto, a hora que eu ponho no tecido, ela tem que estar pra cima aqui, certo?
eu ponho mais uma miçanguinha e coloco mais uma lantejola de frente. Então, quando é paetê, gente, paetê qualquer lado, não tem problema. Agora, quando é lantejola, então você tem que ver o efeito que você quer dar no seu trabalho, né? Olha, aqui, ó. Exatamente aqui, eu faço elas bem retas, olha. Dá pra ver, né? Ó. E é exatamente aqui que eu vou prendê-las, ó. Pro meu ponto ficar certinho. Então, olha, ela fica dupla aqui. Ela fica dupla aqui, tá? Aí eu venho. Essa também, eu quero meu canutinho, eu quero essa minha lantejola em pezinha. Então, eu ponho exatamente aqui, ó, bem pertinho do meu ponto, tá? Eu quero elas igual essa aqui. Então, primeiro eu vou fazer igual essas, depois eu vou fazer elas separadas. Então, vai, olha, um canutilho, uma miçanga, um paetê de frente, olha, peguei de frente o paetê, ó, de frente, outra miçanga e outro paetê de frente, aqui. Esse eu coloco tudo junto aqui, tá? Empurro bem o tamanho das minhas pedras e eu sei que é aqui que eu tenho que colocar. Aqui. Elas vão ficando assim em pezinha. Saio bem pertinho aqui da minha lantejola aqui, olha, de onde eu fechei. E repito. Então, você viu que pedraria é você trabalhar com elementos, né? Você trabalha com os elementos que você tem, você trabalha com as cores que você tem, porque se você vê o ponto dela, é o ponto reto, tá? Então, assim, você vai se encantar, quem não gostava da pedraria, você vai se encantar, porque é muito fácil, gente, bordar pedraria, tá? É muito fácil. O que é difícil, às vezes, é a gente colocar linha, é a gente, às vezes, colocar a pedra na agulha, né? Então, essas dificuldades que, às vezes, empata a gente, tá? Mas, depois que elas estão, é muito fácil o nosso bordado em linha. E os efeitos maravilhosos, né? Eu vou fazer só mais um, gente, e eu vou fazer ela separadinha. Porque esse ponto é muito simples, né? Todos esses pontos que nós demos agora é muito simples. E vocês vão ver como que é muito fácil bordar pedraria. Por isso que eu gostava da pedraria e não bordava a linha, gente. Porque para mim, bordado em linha, era assim, um bicho de 7 cabeças para fazer aquela palestrina, ou para fazer o ponto... aresta, né? Porque antigamente ninguém explicava direito o sentido da direção da agulha para a gente fazer os pontos. Simplesmente eles falavam, entra aqui, sai ali, faz lá, e aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Então, hoje não, hoje a gente tem essa metodologia de ensinar a direção da agulha, de ensinar a direção do ponto, né? Tudo ficou mais simples hoje para aprender também, tá? E a pedraria, gente, é a mesma coisa. Então, para quem chegou agora, olha, canutilho, miçanga, lantejola, uma miçanga E vamos lá, né? A gente vai, olha, sempre medindo, gente, o tamanho do nosso ponto. Isso é muito importante na pedraria, tá? Então, a gente tem que ter essa paciência até pegar o jeito que você, assim, com o tempo, você já sabe o tamanho das pedras e aí você já vai bordando direto, né? Olha aqui. Então, olha que graça que ficou também. Este ponto é igual a este.
com elementos diferentes e o efeito também já dá diferença, certo? Então agora eu vou fazer ela simples aqui para vocês, ó, vou dar um espaçozinho e só vou fazer ela simples, sozinha, né? Para você ter essa visão dela sozinha também no seu trabalho, tá? Fazer só umas duas, né? Eu acho que é o suficiente para vocês entenderem. Aqui. Pessoal, eu acho que vocês já viram a minha propaganda da bolsinha da vovó, do curso que eu tô lançando. Então, só para esclarecer. Ao vivo, né? Online, ao vivo, gente, eu vou dar o bordado criativo para vocês montarem o tecido da sua bolsinha, né? E aí depois vai o vídeo ensinando como vocês montarem a bolsinha, tá? O vídeo é da Mitie Muraoka. Obrigada, Mitie. Ela disponibilizou, né, para nós esse vídeo, tá? Então, vai os ensinamentos da Mitie para vocês. Então, tá ali disponível, tem o contato aí para vocês verem, né? Para vocês entrarem sem compromisso as informações, tá? E eu acho que vale muito a pena fazer esse curso. Olha, a diferença, né, do efeito é tão lindo quanto, né? E aí, agora eu só vou... Esse aqui eu já até ensinei em uma live, mas eu vou estar explicando aqui para vocês. E aí, encerra esses nossos pontos básicos, tá? Porque depois vai vir os pontos decorativos para vocês. Então, vou vir aqui também, olha, eu sempre faço isso, né? Para deixar ali, para depois arrematar, pra gente não ficar... Eu já ensinei como que arremata aqui, né? Já ensinei. Mas olha, agora então vamos fazer um pouquinho desse nosso paetê aqui, tá? Então vamos lá, fazer o nosso paetê. A nossa costura do paetê. Aqui dá para eu fazer, eu gosto sempre, pessoal, de fazer essa costurinha aqui, tá? Olha aqui. E vamos fazer o nosso paetê. Eu tenho que sair aqui no começo um pouquinho, só pouquinho para frente, porque a gente prende esse nosso paetê com o nosso ponto atrás, tá? Então, eu vou estar aqui colocando. Deixa eu pegar aqui o nosso... Pode ser essa lantejoula azul, né? Pessoal, a gente já tá na hora quase, né? Mas aqui eu só vou ensinar rapidinho esse ponto. Eu sei que ela tem lado, tá? Quando é lantejoula, ela tem lado aqui para colocar. Então, eu vou experimentar, porque assim, eu sempre faço com o paetê, e o paetê não tem problema nenhum de lado. Então, eu vou colocar aqui, olha, por trás. Eu venho por trás e vou fazer aqui, ó, meu ponto atrás. Tô pegando um nó, gente, peraí. E vou um pouquinho pra frente aqui. É o nosso ponto atrás. Ó, ficou do contrário, tá? Então, agora eu entendi que eu tenho que pegar ela pela frente, olha. Pela frente eu vou pegar ela. Vou pegar ela pela frente, tá? Então, eu venho aqui, coloco, deixo na agulha, sempre na agulha, fazendo meu ponto atrás. Ponto atrás em linha não é assim? Aqui, ó. Agora ela ficou do lado certo. Pela frente, quando é lantejoula, venho no comecinho do meu ponto anterior
e vou pra frente. Muito fácil, né, gente? Muito simples. Então, você viu que tem tudo a ver com a linha, né? Nosso ponto de pedraria também, né? Aqui, olha. Um pouco à frente. Eu acho que não ficou dúvidas, né? Tudo certo. Até aqui. Eu acho que hoje a aula foi uma aula, assim, bem tranquila. De pontos simples para vocês. Aqui, certo? Então, pessoal, eu acho que hoje, né, a gente encerra aqui. A próxima aula, para não dizer que eu não vou dar pedraria, vou sim, mas eu vou dar talvez 1 ou 2 pontos dos nossos pontos decorativos, e eu vou dar também, para terminar, os nossos buquezinhos de flores, né? Então, isso, gente, eu vou virar só para dar um oi para vocês. Hoje eu não dei um oi para ninguém, né? E nem para Janete, não agradeci você. Hoje eu tive que compartilhar um pouco sozinha as coisas aqui, então foi meio corrido. Meninas, muita gratidão a vocês. Eu só ia falar um pouquinho mesmo dessa minha bolsinha, que a gente vai estar dando esse curso, tá? Tá lá nos posts, quem quiser informação pede lá. E domingo, a nossa live domingo com a estamparia bordada, né? Com tecido estampado bordado e com pedraria e linhas ali, com dicas legais para vocês também. Esperando vocês lá. Então, meninas, fica com Deus. G, grande abraço para você. Se cuida, tá? Tô torcendo para dar tudo certo aí para você. Meninas, muito obrigada de coração, todas que estavam aqui comigo, essas meninas queridas. Eu queria falar o nome de todo mundo, mas eu mando sempre lá no grupo, agradecendo a todas vocês, tá? Fiquem com Deus, então, e até domingo na live às 17 horas, esperando vocês lá. Beijos!